Olá, estamos aqui para mais uma conversa live, dessa vez sobre retribuição, que é o sétimo R do composto 8 R's da comunicação funcional. Eu estou propondo como uma visão, uma nova forma de ver a comunicação, sempre pelo viés de quem precisa da comunicação, ao invés do viés de quem oferece serviços de comunicação, saindo da perspectiva, como dizia o querido autor Roberto Porto Simões, saindo da perspectiva do tarefeiro e entrando na perspectiva do consultor, que é aquele que pergunta, que indaga ao possível futuro cliente quais suas dores. Está muito em voga hoje falar desse modo, né? Você tem problemas de reconhecimento, de relacionamento, reconhecimento no seu segmento, relacionamento com seus públicos-chave. Você tem problemas de relevância no seu mercado de atuação. Você tem problemas de reputação. Você tem problemas relativos à gestão da mudança, resiliência. Você tem problemas relacionados à responsabilidade civil, socioambiental. Então é isso, até o sexto R. E o sétimo, retribuição, que é uma questão muito, muito delicada, complexa, não vou dizer que é nova, e nós vamos tratar aqui com a minha convidada, Renata Quiroga, que é colunista, nos dá a honra de ser colunista no portal do Observatório da Comunicação Institucional. Então eu vou pedir que ela fale um pouquinho sobre ela, sobre o trabalho dela. Oi, Marcondes. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Bom, as vicissitudes todas da tecnologia já nos testaram. Já nos testaram. Então eu já dei isso. Entrou a Cristiane Dias aí, obrigado. Bia Quiroga. Enfim, eu já disse que você dá a honra de ser colunista no Observatório da Comunicação Institucional. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, por gentileza, o seu trabalho, um pouquinho sobre você e o seu trabalho, e agradecendo todos que estão agora conosco e que verão depois essa conversa live. Eu não sei se eu entrei um pouquinho atrasado, o que você já me apresentou, mas Não. tenho a honra de participar do Observatório como colunista. Eu sou psicanalista, atendo no meu consultório particular, no momento pelo modo remoto, né? Como imagino que todos estejam, muitos deles, né? E assim, né, até uma discussão, né, o atendimento online, o atendimento presencial. Eu particularmente acho que todos são presenciais, né? A despeito de qualquer dificuldade com a tecnologia, nós estamos aqui, né? Estamos presentes, né? Eu e você estamos presentes. Então, é só uma questão de adaptação, né? Claro que a gente tem que manter algumas questões a própria técnica de tudo ali, mas tem o olhar, tem a fala, tem muita coisa que se presentifica e mantém ali os atendimentos. Eu também coordeno um serviço de atendimento clínico, social, bem legal, a gente desenvolve um trabalho bem bacana e no momento também estamos, né, em funcionamento parcial, porque somos intermediados por uma instituição e isso dificulta esse trabalho. Mas a gente continua aí com atendimentos episódicos, pontuais, conforme a demanda e a necessidade do nosso grupo. Temos um corpo terapêutico muito bom e é um trabalho que eu gosto muito porque é um trabalho voluntário, que é um direito, não é um dever, né? Então eu gosto muito de desenvolvê-lo.
eu queria entrar no nosso assunto, quer dizer, o assunto é novo, eu digo que é novo para mim, porque é o sétimo R de um composto que nasceu lá em 2012, né, e que procura falar de uma coisa que eu já vi, eu assisti a uma live sua com a Brisa Araújo, que eu gostei muito, e você falou de coisas muito interessantes, você falou de teia, subjetividade e autopatrimônio. Então, hoje se busca que as organizações, e subjetividade é uma coisa, uma característica humana. Hoje se quer que as organizações se portem como se pessoas fossem. É muito interessante esse movimento. Como tratar disso? Né? Como é que se trata disso num tempo em que se quer? Num tempo absolutamente tecnológico, se quer das organizações características humanas. Solidariedade, empatia, enfim, subjetividade, compreensão. Quando você, né, me convidou, me fez o convite para participar do observatório como colunista, você falou, na época parece que não tinha ainda nenhuma psicanalista, e você me disse assim, sabe o que eu achava interessante? A gente juntar, tentar fazer uma articulação entre psicanálise e comunicação. Aí eu fiquei preocupada com aquele seu pedido e pensei assim, bom, a palavra que une esses dois universos, aí foi fácil, né? Porque a palavra une esses dois universos. Então, naquele primeiro aquela tentativa de casamento de psicanálise com comunicação, eu fiz ali uma retomada da chegada da psicanálise no Brasil, que foi ali pela Semana de 22, da Arte Moderna, e que foi recebida pelo olhar da literatura, né? Então, eu peguei a literatura como um representante da comunicação em geral e fiz uma junção com o Abre Alas, né, que alguns autores, como o Jô de Andrade, outros, né, se interessaram, Mário de Andrade, se interessaram pelo pensamento freudiano da época, né? Era um cenário que o olhar para o ser humano, pegando um gancho no que você falou sobre questões de solidariedade, de alguma coisa mais, né, nesse sentido, né? Mas era um olhar muito biologizante, cientificista do ser humano, né? Era uma visão ainda com a tendência, com o predomínio do pensamento positivista. E quando Freud chega trazendo a promessa da subjetividade, isso encantou aquela intelectualidade brasileira ali daquela época que se interessou pelo pensamento freudiano. A gente vê, inclusive, outros autores, como o próprio Manuel Bandeira, que tiveram interesse, né, Sérgio Buarque de Holanda, tiveram interesse nesse pensamento, né? E aí fizeram esse franqueamento do freudismo ali no início da psicanálise aqui no Brasil. Então, isso foi fácil, cumprir aquela promessa de casar a psicanálise com a comunicação, porque tanto pela palavra, né, como até pelo silêncio, que por coincidência ele começou aí meio que ilustrando um pouco do que a gente ia falar, tudo meio combinado, né? O silêncio também, né, faz parte dessa comunicação e faz parte da psicanálise. E aí eu acho que a gente conseguiu, nesse casamento, fazer aí uma transparência linguística. Aí você me chamou, aí você me convidou para fazer a live, me explicando o que você tinha feito, né, esse projeto incrível das 8 instâncias, dos 8 R's, e que ficava para mim, então, a retribuição. E aí, a gente conversou isso há um tempo atrás, eu fiquei de pensar mais lá na frente, até porque a minha instância ia ser a 7ª, não tinha muito tempo para pensar, que só que o tempo passa, né? E aí, eu fiquei com essa incumbência de fazer um outro casamento, que aí ficou mais difícil, que era o casamento da psicanálise com a retribuição, respeitando onde ela estava colocada nas organizações e dentro do seu projeto, do seu e-book, do que isso significa, né, no cenário organizacional. Mas eu falei, não, a gente vai casar os dois, aí não vai ter jeito, vamos conseguir. E aí, né, desses dois universos, né, eu pensei assim, na própria história da sua trajetória, com um pouquinho, um pedaço de um caminho, que são inúmeros, mas vou pegar um atalho, um caminho da psicanálise, né? Então eu pensei assim,
em fazer dois eixos tripartidos de caminhos que vão, no meio dessa história toda, vão conversar, né? Então, e tomando como base desses eixos 100 anos. Vamos pensar um trilho para esses dois eixos deslizarem de 100 anos. Eu acho que fica até bonitinho a gente pensar assim, dos anos 20 aos anos 20, né? Então, nesses 100 anos, né, eu me lembrei que o Freud tem um texto de 1917 que é uma dificuldade no caminho da psicanálise. E nesse trecho ele fala de 3 abalos narcísicos que o sujeito sofreu. O primeiro foi, segundo ele, né, o primeiro abalo foi quando Copérnico, com a revolução heliocêntrica, disse que a Terra não era o centro do universo. Pelo contrário, era o Sol e ela girava em torno dele. Aí, isso foi um descentramento do sujeito muito grande, porque ele pensou assim, como assim o meu planeta não é o centro do universo? Então, eu também não sou o centro do meu planeta e milhares de sacudidas nesse centramento narcísico desse sujeito. A segunda sacudida foi quando o Darwin falou que o ser humano não era a espécie tão especial quanto ele achava, que ele simplesmente, na origem das espécies, ele disse que o ser humano era parte da cadeia evolutiva e tudo ok. Aí uma nova reflexão desse tipo, como assim, né? Pensou, como assim eu não sou a espécie mais especial da produção natural? E aí o ser humano teve novo descentramento, né? E aí o Freud, segundo ele, disse que com a chegada do inconsciente, que ele mesmo apresentou para todo mundo, ele disse, olha, tem uma instância que produz efeitos a despeito da consciência, e que esse homem que se acha tão controlador de si mesmo e de tudo mais, tem coisas que escapam à sua consciência, e muitas coisas escapam à sua consciência. E aí ele vê um terceiro descentramento, e que isso produziu efeitos, efeitos muito sintomáticos, sintomas nesse ser humano que se sentiu ferido narcisicamente, né? E aí, com isso tudo, né, um outro eixo, então a gente vê aí uma produção de sintomas guardado aí, um outro eixo que aí a gente pensa que não é mais em questões narcísicas, mas é numa questão que aí eu pensei assim, né? Vamos pegar mais um pouquinho a retribuição e juntar ela para chegar aí no altar desse casamento com a psicanálise. Então, primeiro juntar a psicanálise com a cultura e peguei então um olhar dos textos de Freud para a cultura, que é Totem e Tabu, Mal-Estar na Civilização, Futuro de uma Ilusão. E a partir disso, cheguei para o outro eixo, que seria... Aí eu pensei assim, o que retribuição, diante de vários significados, ela tem um significante aqui de troca. Então, aí eu acho que teve um bom fechamento com a psicanálise quando a gente chama a retribuição de troca. Porque aí a gente também pode lembrar... Aí foi outra coisa que eu lembrei no sentido de troca. Foi uma lembrança, inclusive, recheada de afetos, que quando a gente lembra de um cenário propício, um cenário estufa para a gente aprender o que é trocar, aquele jogo de war que a gente jogava com a família, com amigos da infância, ou todo mundo junto, e aquilo ali é um ensaio excelente para a gente aprender a trocar. E tem, inclusive, a cada rodada, né, você se anexa territórios, você recebe uma cartinha e depois de 3 trocas você pode ganhar alguma vantagem ali no jogo e tal. Aí eu também, agora deslizando no outro eixo, eu me lembrei do que na primeira troca que a gente fez, foi lá com Hobbes, a gente trocando a liberdade pela organização social. Depois, mais uma rodada do jogo aí na montagem do ser humano, na sua montagem social, ele troca então a sexualidade, aí com Freud ele troca a sexualidade
pela inscrição no processo civilizatório. E isso, né, toda sociedade tem suas regras vigentes e essas regras, muito provavelmente, vão impedir, vão empatar, pode-se dizer assim, a fruição do ser humano no exercício do sujeito, no exercício da sua sexualidade, né? As coisas não vão bater, né? A subjetividade, aí agora a gente falando na questão da sexualidade, com as regras sociais, muito pouco provável isso vai bater. E aí, ele tem... Aí vem, ele paga, né, esse ingresso civilizatório, carimbado, com um aceite pelo enquadre social, mas a conta da repressão vem pela via do mal-estar, e esse sujeito vai ter que decidir o que ele vai fazer com essa confusão toda, né? Ele pode, se nada for feito, começar a produzir neuroses e outras coisas parecidas, diferentes, do que ele quiser. Ou ele pode produzir cultura. E nessa via da sublimação, ele pode escolher a produção da cultura, mas ele precisa que a cultura exista para ele escolher, né? Para a escolha dele ter um cenário que ande aí nesse caminho do atalho sublimatório. E aí é isso que eu acho que entra, junta mais esse casamento da psicanálise com a retribuição que está influenciando, que está tendo um atravessamento importante na cultura organizacional. A questão do legado, né? Sim, sim. E você citou aí nos meus textos, né, que eu acho que tem muito o outro, né? Aonde está o outro e com o outro que o sujeito se faz. Eu acho que eu repito um pouco isso, até vejo nos comentários das pessoas. Você tem um texto que chamou a atenção, foi o que mais chamou a atenção dos nossos visitantes no portal, que é a guitarra do vizinho. Você trouxe a questão da alteridade, e eu diria que a alteridade é a principal característica das relações públicas, que no caso é a minha área de formação. Quando me perguntam o que são relações públicas, o pessoal me pergunta o que é, eu digo, não, o que são relações públicas? Aí eu digo, relações públicas são alteridade, são o outro. E olha que um dos pais das relações públicas é sobrinho do Freud. É Edward Bernays. Uhum. Então, como pensar no outro, na retribuição ao outro, se o inferno está nos outros? Né? Como é clássico de saber, mesmo para quem sabe pouco, sobre o que disse Sartre, né? Uhum. Você fala em tributo, nesse texto da guitarra do vizinho, tributo como paga ou como homenagem, né? E você fala de tributo, quer dizer, de uma maneira muito específica, na sua área, diferente do que se fala aí na administração de tributo ou de legado. Né? E você termina lá no texto falando infelizes para sempre, só que não, aliás, é um outro artigo. Você usa a expressão felicidade divorciada da eternidade. Encontra-se com a contingência. E nós vivemos um momento de planejamento contingencial. Quer dizer, o nosso planejamento comum não deu conta, por exemplo, da pandemia. Sim. Nós estamos vivendo em contingência há 6 meses. Acho que está difícil das pessoas físicas e jurídicas se manterem sãs. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão
do legado. Essa ideia de que eu não acabo se eventualmente... Eu não sei se você viu outro dia um bilionário doou toda a sua fortuna. Voltando só um pouquinho aí, quando você citou aí do texto que felicidade é divorciada da eternidade, né? Dessa ideia de que felizes para sempre e que o lugar da contingência é o lugar do encontro, né? É justamente o lugar do real, que não tem um igual ao outro, né? Não tem uma live igual a outra, mesmo com as mesmas pessoas falando sobre o mesmo assunto, com as mesmas pessoas entrando para assistir, como se isso fosse da ordem do possível, não seria um igual ao outro. Então, essa é a felicidade, né? Que nada tem a ver com a eternidade, mas que tem a ver com a fruição, né? Com o entendimento que a regra do jogo está apoiada na transitoriedade, né? E é isso. E é o que temos. E que é bom, né? Que senão a gente ficava na mesma, né? Mas em relação ao legado, né? Foi uma outra palavra que a gente falou que ela era bem representativa da instância da retribuição. Quando a gente fala de troca, né? Aí a gente pensa de novo, tentando chegar à psicanálise com a retribuição cada vez mais pertinho do altar. A psicanálise e a cultura se amam, né? Mas é preciso que exista um espaço de amplificação da cultura, né? E no teu projeto das instâncias, eu vi a retribuição, que inclusive você me disse, né? A gente conversando, você disse que fez primeiro umas e depois, de acordo, acredito que no sentido de ir adequando, ajustando a realidade vigente, as instâncias com as necessidades, você foi incluindo outras, e a retribuição é uma das recentes, né, das que foram incluídas na edição nova. Sim. Então, assim, eu vi ali a retribuição presente, né, que liga-se com a ideia de sustentabilidade, com responsabilidade ambiental, e que eu acho que a gente pode puxar bem para o que está acontecendo, né, nos nossos anos 20 e, obviamente, atravessado por toda, então, essa contingência, esse contingenciamento pelas circunstâncias, né, por uma condição adaptativa à circunstância, e que a gente volta no inferno são os outros, né, e que você se depara com uma divisão espacial que precisa um jogo ser combinado e ele não é, né? Então, quando a gente falou na primeira troca da liberdade por organização social, da sexualidade por instituição civilizatória, e o que a gente hoje pode ver, ajustado, circunscrito a esse momento pandêmico, é a terceira troca para o jogo dar certo, né? A terceira troca que é a das renúncias, né? A gente, como grande parte da população, não entende, não dimensiona o poder da contaminação, ficam elencando atitudes como se fossem atitudes individuais, e não são, apesar de aparentemente uma escolha pessoal, ela possa ter, né, uma justificativa no indivíduo, mas ela, direto ou indiretamente, ela afeta o outro, né? E aí vem a teia. Aí vem a condição de teia, e que a gente vive em teia, e que eu acho que se liga bastante com o que você fala da retribuição presente. Sim, porque tem a presente e a futura, né? Pois é, e eu acho que essa terceira troca que a gente está se apropriando aqui para a gente, que se juntando com Hobbes e com Freud, e criando uma terceira troca que seria essa da renúncia, pela renúncia desse gozo imediato, desse deleite insensato, que é uma questão econômica. Eu posso segurar um pouquinho para daqui por um bem social, uma troca por um bem social. E essa é uma questão econômica, já que a gente tem tanto interesse em ajustar e fazer com que a economia, numa atmosfera, numa amplitude geral, se mantenha preservada, a economia desse prazer, ela também se dirige ao bem social. Então, essa seria a terceira troca que a gente poderia propor
como uma devolução, né? E isso eu acho que se articula bastante com a retribuição presente. Mas deixa eu fazer uma pergunta, atravessar aqui. Eu estava conversando ontem com uma pessoa que me dizia o seguinte: a entrada na pandemia, ela foi coletiva, ela é necessariamente coletiva, porque é um aviso de alguém que você atribui algum crédito, seja perto de você, ou longe, ou nacional, ou internacional. É um aviso, acontecem medidas de grande alcance, né? Fecha o aeroporto, sei lá, mas que talvez a volta não seja um aviso, que não venha um aviso, olha, acabou a pandemia, porque há, enfim, as doenças novas, as novas ondas, ou os novos vírus, eles vêm para ficar. Sim. Todos continuam aí, e virão outros, né? É da biologia, é do planeta, enfim, é da vida que se instala no planeta, e que aí não vai haver um aviso, tipo, ok, então eu não sei, eu fiquei ouvindo essa pessoa, eu fiquei embatucado. Como talvez não tenha tido também um aviso muito certinho que tinha começado a pandemia, né? Teve um aviso e ela foi começando em lugares diferentes. Teve uma hora que ela já estava acontecendo, que então houve um certo consenso de que algumas medidas deveriam serem tomadas Ser tomada. no sentido de tentar evitar. Mas trouxe luzes, né, para essa não é a pandemia não é uma novidade, né? Mas o ineditismo foi a pandemia em tempo real. Mas na verdade trouxe luzes para velhas novidades, né? Eu vou falar de uma muito prosaica, que é muito próxima de nós, no observatório, que é a questão do trabalho à distância. Né? Ainda ontem eu conversava com um publicitário que me disse que depois de 6 meses com seus parceiros em casa, seus colaboradores em casa, ele decidiu encerrar a sede, não encerrar o negócio, encerrar a sede física, as pessoas ficam e ele então se desfazer daquele móvel, né? Então, o aprendizado do home office ou do teletrabalho, que o Brasil não tinha ainda como um valor, definitivamente foi aceito. Sim. Que a despeito aí das contas que vão se fazer, do que vale mais a pena, enxugar, né, estruturas talvez desnecessárias para o que se aprendeu com o momento atual, mas que, de certa forma, essa amputação da convivência, ela traz impactos, né? A retirada do elemento espacial da relação do indivíduo é impactante, né? Bom, eu estou atualmente na universidade que eu atuo, na UERJ, dando aulas remotas. Uhum. E é bem diferente, é muito diferente de dar aulas presenciais. Sim. Eu não estou gostando muito, mas é contingência. É mais confortável, eu não tenho que me dirigir até a universidade, não me exponho, Sim. não é? Não me exponho, até economizo, mas a relação professor-aluno, talvez você possa falar um pouquinho sobre a relação do analisando, do psicanalista e
e seu cliente, assim como o professor e seu estudante, seu aluno, estava muito baseada na troca de olhar, Sim. né? Que a gente tá, eu estou aqui vendo você, você está me vendo, mas é diferente do que acontece, até porque você olha para várias pessoas num grupo, uma dinâmica de grupo, você está vendo um todo ali se mover, gostar ou não do que você está dizendo, tem alguém com mais atenção, tem alguém olhando pela janela, enfim, é bem difícil, mas, enfim, já estou adaptado e vamos tocando para frente. Essa comunicação não verbal fica subsumida, né? Porque quando você fala uma coisa e alguém faz assim, a pessoa gostou muito, aceitou, você continua, né? E é interessante, porque os alunos, eles têm a opção, eles Da têm câmera três, de... eles têm três opções de interagir. No chat, digitando, na voz e no audiovisual. E eles não usam o audiovisual e um ou outro usa a voz. E tem a quarta opção, que é deixar a presença ali e ouvir a gravação depois. Eu ainda não, eu ainda não identifiquei. Quando chega no fim da aula, que você vai se despedindo, eu sou o último a sair da sala. Mas aí eu vejo que vão ficando os nomes lá que não saem, quer dizer, alguém ligou e foi fazer outra coisa. Mas eu ainda não, eu acho que ainda estou na esperança, já estou na terceira semana já. Estou chamando alguma atenção, estou tendo algum interesse por parte do. É, Ainda tenho essa. é essa a ideia da teia que volta, né? Que a gente, uma mexidinha aqui, mexe lá. Essa ideia de alto patrimônio é uma bobagem, né? A gente tem a nossa programação alterada simplesmente por qualquer coisa que aconteça ali, a nossa vontade ali na esquina. Então, essa ideia é uma bobagem, né? Desse alto patrimônio, isso não. Agora, eu queria falar mais um aspecto que eu anotei aqui, Renata. Você falou de uma cultura do desempenho nessa live que eu assisti sobre psicanálise e cultura, né? Essa competição que dificulta, me parece, a ideia de retribuição, de legado. O que eu falei da cultura do desempenho, que ela até se encaixa aí nesse trilho dos 100 anos, dos anos 20 e Aos dos 20, nossos anos 20, é que uma das questões do terceiro sofrimento, né, que seria pelas relações com o outro, é que isso se acirrou de forma muito intensa em função dessa cultura do desempenho, né? Depois da terceira revolução industrial, a questão do trabalhar em organizações, o foco da orientação vocacional, de estar muito dirigido, uma escola estatística para isso, direcionava muito com a intenção de alocar esse tipo de profissional em organizações e que aquilo ali ia ser o futuro que todos iriam ficar bem. Isso corrobora com essa ideia da cultura do desempenho. Então, quanto mais eu faço, quanto mais eu produzo, quanto mais eu produzo para aquela organização, eu tenho valor. E também na relação com o outro. E isso foi criando cada vez mais uma atmosfera de ansiedade, de angústia, de estresse, de ter esse retorno, que muitas vezes é da ordem do impossível, né? Ela favorece a quem se beneficia desse tipo de produtividade acelerada e só bota a roda para girar. Mas para o sujeito mesmo, ele começa a entrar em muitas requisições, né? E essas requisições têm uma paga, né? Tem um preço a dar com o sofrimento, com o mal-estar, né? Que eu acho que também essa questão, né, do desempenho e somente a organização se apoiar nessa massa produtiva também fecha com que, então, eu ia falar da retribuição futura, que eu também
vi aí, né, que você falou para mim que a retribuição futura está ligada ao... Para e passo. Uhum. E a retribuição futura, a ideia de herança. Mas eu fico Sim, pensando se essa pessoa é muito angustiada, se ela vai ficar, ah, se ela vai ser generosa, ou se ela vai enterrar o que acumulou. pois é. Aí a gente não tem como saber, né? O que ele vai fazer com a angústia dele. Se Porque ele o vai tio enterrar, Patinhas, se ele vai... o tio Patinhas, o tio Patinhas, ao que consta, não fez testamento. Então, o Donald e os sobrinhos, eles vão ficar duros, porque o Patinhas, ou ele não vai morrer, ou ele não vai doar a Precisamos caixa forte. saber. Mas você me falou que, em relação a esse legado, que você até me deu um exemplo numa conversa aí, anterior, que seria, no caso de uma organização, investir na criação e na manutenção de uma escola, em Uma alguma coisa assim, fundação. né? Uma fundação que seria isso, e que aí eu achei que isso fechava mais um pouquinho então, porque exatamente nesse ato de devolver para a sociedade aquilo que a organização extraiu, né, como que ela realizou, criou seu modo de produção e ela extraiu dessa sociedade, ela devolver. Aí vamos voltar lá à circularidade com a palavra de retribuição como troca, né? Ela trocar como devolver aquilo que ela se beneficiou para se erigir, né? E aí, se isso for, né, utilizado através da educação e da cultura, aí realmente fecha mais ainda com a ideia da psicanálise. E aí, eu acho até que eu posso falar que isso é um ideal, porque eu imagino que quando você criou esse projeto, você é um ideal, né? Algo que você idealizou. E a Você acha que isso, retribuição. você acha que isso pacifica a pessoa para passar para outra fase? Pegar aquele avião que você citou, e a bagagem não cabe toda, e aí ela tem que deixar um pouquinho, porque morreremos todos. Eu acho que não faz nada com essa pessoa, eu acho que faz com quem fica, né? Eu acho que se a gente pensar na ideia de troca, a gente não vai receber de quem a gente devolveu, Exato. né? Vai E deixar aí para vamos outro. voltar na teia, né? Então, pro que vai pegar o avião, o assunto já está encerrado. É o que ele vai fazer com isso, né? Então, se a ideia da retribuição é essa, de retribuir em forma de cultura, a gente também faz a circularidade com aquele sujeito lá de trás que, ao invés de produzir neurose, resolveu produzir cultura, e aí a gente está devolvendo, a organização está devolvendo um cenário cultural para que ele possa fazer o seu processo sublimatório, né? Aí a gente fecha mais um pouquinho a retribuição com a psicanálise. E isso aí, se a gente pode até usar uma palavra sonho, né? Para juntar mais ainda, que se para o sujeito é um desejo, é a realização de um desejo inconsciente, a gente aqui, imagino que eu e você, desejamos que a organização, que para a organização isso seja um ato consciente, investir na cultura e na educação, né? Eu acho que essa é toda a ideia. Nós temos um slogan no observatório que eu acho que tem sido até mal compreendido, que é organizações melhores, mundo melhor. Uhum. Parece uma quimera, parece uma coisa até ideológica, quando na verdade está no nível do sonho mesmo, que não tem cor. Não é Flamengo nem Fluminense. Agora, essa questão que você. Esse desenho que você fez, esses três eixos de cada lado, você fez uma cama de gato aí, que Mateia. daria um belíssimo diagrama. Agora, é muito interessante, Renata, que isso que começou lá em 2012, como uma tentativa de ajudar a compreensão do que é o serviço de comunicação,
Eu falei um pouquinho antes de você entrar, você vai poder ver depois, que eu falei até o sexto R. O próximo é o último. Depois de retribuição é a reinvenção. E que foi pensada em 2019, muito antes de ideia de uma pandemia. E que casa perfeitamente com o momento, Perfeitamente. mas que, por outro lado, já poderia ser intuída, porque é o ciclo se fechando e retornando ao reconhecimento, ao relacionamento, quer dizer, que é o processo de reengenharia, é o processo de reinvenção de uma organização, de uma reinvenção pessoal, Uhum. que uma pessoa pode querer mudar de carreira, mudar Sem de dúvida. cônjuge, mudar de país a qualquer momento, pagando naturalmente os preços. E fecha com essa ideia de ciclo, que você estava chegando a ela aí pelo teu caminho. Sim, sem dúvida. E eu acho que se a gente pode pensar, né, no legado, né, que a própria psicanálise vem deixando para a cultura, que se as neuroses, né, produzidas lá pela repressão na época do Freud, hoje a gente vê apontar para uma produção de uma sociedade espetaculosa e perversa, né? Mas aí, e o que que fica o que que sobra de bom? A Não, é reinvenção, claro. a Não, última instância. sem dúvida. Eu acho que, Você já deu a é, bola, a reinvenção. sim, mas é que, veja, muitas empresas é, terminam, encerram atividades, não conseguem se reinventar, pessoas ficam frustradas também, não conseguem se reinventar, às vezes têm uma profissão que não gostam mais, não é? É. Ou tem um marido ou uma esposa que já não está mais dando certo. Eu estou lendo um livro do Jaron Lanier, que é muito impactante, que é Delete-se das redes sociais já, porque ele diz que é uma coisa natural do ser humano, ele não é psicólogo, mas que os aspectos negativos são muito mais interessantes. O jornalismo mostra isso, até a propaganda também. Quando você não gosta de um filme, você diz isso para 29 pessoas. Quando você gosta, você diz para 5. Isso é uma estatística pré-internet. E a gente ainda acha que Então, o inferno são os outros, né? pois é, não é, não, tá? Tá dentro da cachola. Bom, caminhando aqui para o nosso final, porque tudo que é bom acaba terminando, deve ter alguma explicação freudiana para isso. É a explicação econômica de novo. Ah, bom, a Vamos economia, né? adiar para uma próxima. Pressão. Agradecendo a você a presença, agradecendo a todos que aqui estiveram, a todos que vão nos ver depois, e dizer que o teu último texto, que versou sobre o Setembro Amarelo, mês que acabamos de deixar, é uma reflexão que eu recomendo também a todos que lá busquem a leitura. Então, eu muito agradeço, Renata Quiroga, sua presença. Eu só vou fazer um sinal assim quando eles forem cortar o nosso pescoço. Não, eu vou fazer Muito minhas obrigado. considerações rápidas. Também te agradeço muito, um prazer enorme estar aqui com você. A gente sempre conversa muitas coisas muito úteis, interessantes e uma troca muito boa. Eu tentei fazer realmente uma circularidade para esses dois eixos, para vir desde o começo, juntando e casando a psicanálise com a retribuição, no sentido dado ao significante de retribuição como troca, tanto da organização, devolver à sociedade na qual ela está inserida tudo aquilo que ela recebeu sob forma de cultura, como a psicanálise. E no apoio a esse sujeito, esse estar inserida dentro de uma cultura que, obviamente, torce para que o investimento seja sempre na cultura e na educação, né? E, assim, a gente também pode pensar no legado da psicanálise, que, por um lado, ela sempre ela sempre mira o insustentável, o mal-estar, ela também
precisa dar conta das luzes que ela jogou, como você falou, e aí qual vai ser a solução? Ela precisa dar conta das luzes que ela jogou, né? E o legado que desde a época do Freud até os dias perversos de hoje, a gente consegue ver aí que já é uma forma dessa retribuição da presença do pensamento psicanalítico, está no movimento de liberação das mulheres, no acatamento à diversidade sexual, na luta pela aceitação igualitária das minorias. Isso tudo a gente com certeza pode botar no tributo, é tributado ao legado da psicanálise da nossa cultura. E eu acho que aí a gente fecha o casamento da retribuição com a psicanálise, porque eu tenho certeza que tanto o seu projeto como o pensamento, pelo menos o meu pensamento inserido, né, da psicanálise, está alocado no enfrentamento a essa repugnante crise ética dos nossos 2020, né? E trabalhando juntos na defesa de uma sociedade transparente e ativa. Essa palavra aí, essa palavra você colocou de propósito. Só para te agradar. Muito obrigado, Renata. Obrigada a você, muito bom. Não tenho palavras para agradecer, grato a todos. Até uma próxima oportunidade. Beijo. Tchau. Beijo.